Brasília está sendo palco essa semana desse acampamento da Terra Livre, né, que é a maior mobilização indígena há mais de 20 anos, aí, uma tradição de 20 anos. E nesse contexto desse ano, a ideia principal é o quê? É pressionar de fato o STF a reagir ao Congresso em relação a essa questão sobre o marco temporal? Exatamente, são 20 anos de mobilização nacional indígena e eu que sou fruto dessa luta desde os 13 anos de idade. Conheci o ex-presidente enquanto deputado federal no Congresso Nacional, quando eu fiz meu primeiro pronunciamento, e naquela época ele já violentava o direito dos povos indígenas, e foi nesse lugar da luta que eu me fiz também. Nunca me imaginei estando na política, mas 20 anos de mobilização nacional indígena, sobretudo nesse ano, está com o título, com o tema, nosso marco é ancestral, nosso marco não é temporal, e tem um intuito, sobretudo, de pressionar o STF, porque entramos com a ADI, logo em seguida a ação que foi derrubada dos vetos na Câmara dos Deputados, logo depois da COP, chegamos na COP, onde as pessoas estão preparando para a COP no Brasil, está votando o pacote verde, a ONU já reconhece que os povos indígenas, os territórios indígenas, é tida como uma das últimas soluções para barrar a crise climática. Então a votação do marco temporal, naquele dia as pessoas falavam, como você se sente se sentindo derrotado pela derrubada dos vetos presidencial? E eu falava, se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil, a votação do marco temporal teria que ser considerado um crime climático. O nosso mandato, a bancada do COCAR, junto com o PSOL e a Rede, entrou junto com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com a ADI, mas, no entanto, a decisão do ministro Gilmar Mendes praticamente anula essa possibilidade da ADI com seu despacho feito na última terça-feira, que foi pego de surpresa também, mas nesse sentido é importante dizer que toda tese que já foi julgada e dada causa favorável, considerando inconstitucional, porque o direito dos povos indígenas é assegurado pela Constituição Federal Brasileira, no artigo 231, 232, que garante o direito territorial, a língua, costume e tradição. E você sabia que desde a Constituição Federal Brasileira, eu sou praticamente da idade da Constituição, deu prazo de 5 anos para regulamentar todos os territórios indígenas. Então não é muita terra para pouco indígena, é muita luta, porque esses territórios, se você olhar pela imagem de satélite, eles estão completamente preservados. Nós não somos nem 1% da população brasileira, somos 6% da população do mundo e protegemos mais de 82% da sociobiodiversidade. Por isso eu tenho conversado com cada um de vocês que está nos escutando e tentado sensibilizar o Congresso Nacional que a única pauta capaz não exatamente de unir as pessoas, mas de reunir a humanidade é a questão ambiental, é a questão climática. Estar do lado dos povos indígenas é estar do lado de você mesma, é estar do lado dos seus filhos, é estar do lado das futuras gerações. Deputada, é importante a gente trazer para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube alguns esclarecimentos, porque nem todo mundo acompanha de fato essa pauta, às vezes tão de perto assim, apesar de ser muito latente e muito necessária para todo o Brasil, para todo mundo, né? O mundo hoje fala exatamente sobre isso, sobre COP, sobre preservação ambiental. É um tema que o mundo conspira mesmo e de fato precisa ser debatido. Então, para você que está nos acompanhando aqui no SBT News, é importante a gente trazer luz e dar claridade para vocês que nos acompanham sobre esse tema que a deputada acabou de falar da tese do marco temporal, né? Em que pé que está isso? Vamos explicar agora para vocês aqui no Entrevista Perspectivas, para que vocês entendam. Olha, a tese do marco temporal, pessoal, a gente preparou essa ilustração para que vocês entendam de fato em que pé que está essa discussão. A tese do marco temporal, ela determina o quê? Ela determina que as terras indígenas, elas devem restringir a área ocupada pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição de 1988. Essa é a tese do marco temporal. Essa tese, ela foi declarada inconstitucional pelo STF. O STF declarou que isso é inconstitucional, não deve existir esse marco temporal. Apesar disso, o que acontece? Os povos indígenas, né, os indígenas, eles não estavam com a tese do marco temporal. Ela define que, assim, se isso fosse demarcado de fato, se isso fosse colocado em prática de fato, os indígenas que não estavam nessas terras, até essa data, até a Constituição de 1988, eles não teriam mais direito a reivindicá-la.
E os ruralistas, o que eles defendem? Eles defendem que essa tese do marco temporal, ela precisa existir. Por quê? Para reduzir, para diminuir as disputas por terras, o garimpo ilegal, né, daria mais segurança jurídica também e econômica para os ruralistas. Essa é a defesa dos ruralistas. Mas fato é que hoje o que a gente tem de pé é que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, diante de todo esse cenário, deputada, eu gostaria de entender e de ter um pouco mais sobre a sua leitura, e você já até pincelou um pouco isso, sobre uma decisão que o ministro Gilmar Mendes acabou trazendo essa semana, né, que suspendeu, então, essa semana, todas as decisões judiciais que estejam relacionadas às terras, ao marco temporal das terras indígenas, né? Porque acha que é necessário que haja uma discussão antes sobre o tema, antes que qualquer assunto seja tratado, qualquer decisão judicial seja tomada em relação a essa questão da demarcação. Como a senhora avalia isso? Primeiro que a tese do marco temporal, ela surge lá de Santa Catarina. É um caso que estava sendo julgado lá, assim como julgou na Raposa Serra do Sol, e depois virou um caso de repercussão geral. Ora, já imaginou uma lei municipal e depois vai falar, não, essa lei municipal vai servir para o Brasil. E, no entanto, naquela época, já também anunciado no voto do ministro Alexandre de Moraes e no voto do ministro Fachin e do ministro Barroso, que era uma situação onde os povos indígenas Laclanô-Xoclen foi desapropriado do seu território. Eles não estavam lá comprovadamente no ano de 1988, porque existia uma grande guerra onde foi assassinado mais de 200 indígenas. E segundo a história já contada e anunciada em voto dos dois ministros, onde jogava as crianças para cima e apanhava no punhal. E foi exatamente no resquício ali da ditadura militar onde vários territórios indígenas foram desapropriados. Eu sou do estado de Minas Gerais, onde tem o reformatório Krenak e foi julgado nos últimos 25 dias, pela primeira vez na história, um julgamento coletivo pedindo perdão aos povos indígenas Krenak e ao povo indígena Guarani Kaiowá, onde teve o reformatório Krenak no estado de Minas Gerais. Foram mais de 8.350 indígenas torturados, apenas pesquisados em 10 povos. Então, estou falando de um caso onde aconteceu ali, pós-ditadura militar, e que teve toda uma repercussão do caso geral, que aconteceu lá em Santa Catarina, e depois esse julgamento se tornou uma decisão onde ia servir para regulamentar todas as situações de território indígena. Já imaginou se você não está na sua casa por algum motivo, não consiga comprovar que você estava lá no período da promulgação da Constituição Federal de 1988? Isso passou a ser um passivo muito maior, porque em torno de 63% dos territórios indígenas no Brasil não estão regulamentados. Isso passou a ser uma ameaça. No Congresso Nacional demorou ser aprovado 16 anos, a tese do marco temporal, que virou um projeto de lei, mas nossa pressão era toda no STF, pelo menos desde 2021, que eu acompanho diretamente esse julgamento, que perdurou por muito tempo, e a ministra Rosa Weber, com muito compromisso, falou, antes de aposentar, eu quero tomar essa decisão. Foi uma decisão longa, onde não tinha um consenso de entendimento, por isso veio vários votos, até chegar a uma possibilidade de um consenso, por exemplo, a pagar pelas pessoas que estavam ocupadas de boa fé, como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, a última decisão do relator, Gilmar Mendes, que é da nossa ADI, é uma decisão muito perigosa, porque se o marco temporal, por um lado, se prometia uma tese jurídica, uma segurança jurídica no campo, vocês já viram que acentuou a mortalidade de lideranças indígenas quando assassinou, por exemplo, Pajé Nega Pataxó, lá no sul da Bahia? Vocês perceberam que acentuou a violência, por exemplo, no Mato Grosso do Sul? Vocês perceberam que o índice de suicídio somente no Paraná, na população cangangue, entre jovens de 14 a 20 anos, aumentou em torno de 3 em menos de um mês? Você sabia que todas essas pressões de saúde mental ficam prejudicadas, sobretudo com o avanço do garimpo? Eu, que fui a primeira e única parlamentar a estar no território Yanomami, presenciei 30 meninas estrupadas, que é também da acentuação da violência do garimpo que chega. E a tese do marco temporal, no caso do Congresso Nacional, ela é pior, porque os 2 primeiros artigos se trata do coração do marco temporal.
E nós, numa articulação intensa, conversamos com diversos parlamentares e senadores que reconheciam que era inconstitucional, mas eles não queriam mudar, porque senão voltava para o Congresso Nacional, mas eles falaram, a gente conversa nos vetos. No entanto, o artigo 16 diz, aqueles povos que sofreram alteração de seus traços culturais, esses territórios poderão ser destinados para a terra da União ou reforma agrária. O que estamos dizendo? O povo Krenak foi vítima porque a Vale matou o Rio Doce. Sofreu alteração de traços culturais, porque deixou de comer peixe, deixou de banhar no rio. Toda a nossa tradição fica alterada quando não se tem o território, porque não é exatamente uma cultura, uma língua que sustenta um território. É todo o território que sustenta uma língua e uma tradição. E as pessoas vão dizer, os povos indígenas do Nordeste são indígenas de verdade, do Sudeste, vocês são falantes da língua, vocês correspondem a esse estereótipo imaginário das pessoas? E eu falei, enquanto as pessoas estão preocupadas se nós, povos indígenas, estamos deixando de ser indígenas, eu nunca perguntei se eles estão deixando de ser brasileiros por estar usando tênis da Nike, roupa da Nike, se está comendo um sushi. Eu estou preocupada mesmo, se vocês estão preocupados, se nós estamos deixando de ser indígena por estar na universidade, na política, estar com o celular. Eu estou preocupado, essa sociedade, a humanidade está deixando de ser humano. E nós precisamos reativar esse sentido. Os povos indígenas do Brasil estão aqui há mais de 523 anos de luta e resistência. E é importante pensar a cultura como algo movimentado. No artigo 29, a preocupação maior também é que ele pode abrir territórios de indígena isolado no Brasil. São pelo menos 114 povos indígenas em isolamento voluntário, onde eles não querem nenhum contato com a sociedade, que foi a região do Vale do Javari. Eu fui ano passado em 18 estados brasileiros, fui no Vale do Javari, que é a região transfronteiriça onde foi assassinado Dom e Bruno pela proteção territorial. E um outro que ainda permite arrendamento em terras indígenas. Há uma preocupação muito grande, porque arrendamento transgênico em terras indígenas há um processo que eu tenho discutido que não nos matou completamente na época da invasão do Brasil, embora éramos 5 milhões, hoje fomos reduzidos a 1 milhão e 700. Não conseguiu nos matar totalmente na ditadura militar, não conseguiu nos matar totalmente nas guerras biológicas, e agora hoje tenta impor um outro projeto de agriculturação, que não é o nosso jeito. Nós queremos falar de economia, fazemos bioeconomia. E quando se fala que nós, povos indígenas, é atrasados porque as terras são improdutivas, ora, o desmatamento na Amazônia em 2022 foi responsável por diminuir o PIB em torno de 10%. Então, a desproteção vai ocasionar também um prejuízo para a economia. E nós temos dialogado muito com o Parlamento Internacional sobre as leis de rastreabilidade. Quando os mercados internacionais, as empresas, exigir também do Brasil a lei de rastreabilidade, vai impactar diretamente a economia. Nós queremos discutir uma economia inteligente. Uma economia inteligente é uma economia que não nos mate.